Olá, seja bem-vindo a este final do dia. O meu nome é Isabel Menezes Campos. Cá estou para esta crónica de quinta-feira e hoje queria falar novamente sobre a justiça. Já tinha falado sobre isto há uns tempos atrás e tinha assinalado que, a meu ver, o problema da justiça não é exatamente o funcionamento dos tribunais. Eu acho, até por experiência própria, que, na minha perspectiva, os tribunais não funcionam mal. A questão é que muitas vezes as notícias que passam de casos mediáticos acabam por ser tendenciosas e esquecem a quantidade de casos, os milhares de casos que todos os dias se decidem nos tribunais e que, apesar de tudo, demonstram que a justiça funciona. Bom, é certo que nos últimos tempos temos assistido a alguns casos mediáticos, nos últimos dias até a prisão de João Rendeiro e agora, muito recentemente, de Manuel Pinho. Já antes tínhamos assistido aos processos de Vieira, Berardo, Sócrates. A questão é, quando é que vemos um processo destes chegar ao fim com uma sentença, seja ela de absolvição ou de condenação? Um desfecho. Tivemos esta semana o início do processo executivo contra Ricardo Salgado, por causa da coima que lhe foi aplicada, 3,7 milhões de euros, no âmbito do processo BES. Nessa execução da coima, foram apreendidas a pensão de reforma, obras de arte, moradias, contas bancárias, e tudo isto há de chegar, supõe-se, para pagar a coima de Ricardo Salgado. Mas queria assinalar que o que é extraordinário neste processo executivo é que foram apreendidas obras de arte e, apesar do que aconteceu com o processo de João Rendeiro, em que as obras de arte sumiram, as originais, o certo é que Ricardo Salgado, no seu processo, ficará depositário dos bens que lhe foram agora penhorados. Para explicar, o depositário é a pessoa à guarda de quem os bens penhorados ficam e que tem a obrigação de os conservar. E se não cumprir essa tarefa, o fiel depositário pode ser penalizado, sofrer sanções. Agora pergunto, se Ricardo Salgado já tem nas suas costas processos de crime gravíssimos, vai assustar-se com as sanções previstas no Código de Processo Civil, se não cumprir, que são aplicáveis se não cumprir os deveres enquanto depositário? É um bocado ridículo. Não seria mais prudente o Estado constituir outro depositário e remover as tais obras de arte para um depósito, enfim, para algum lugar onde elas pudessem ser conservadas? Ou será que o Estado não tem onde armazenar essas obras de arte e tem receio de não as conseguir guardar e elas desaparecerem? Isto não deixa de ser bizarro, lembrando o que aconteceu no processo de João Rendeiro com as suas obras de arte. E não deixa de ser bizarro, até porque Ricardo Salgado, este verão, foi apanhado na Sardenha, desculpe bem a expressão, quando era suposto ter ido à Suíça fazer tratamentos ou exames médicos. E quando foi dispensado de estar em tribunal por ter mais de 70 anos por causa das restrições do Covid. Enfim, seja como for, a recuperação deste dinheiro da coima de Ricardo Salgado não apaga a gestão ruinosa que foi levada a cabo durante anos por Ricardo Salgado na gestão do BES. Nem devolve a quantia de milhares e milhões de euros que correspondem ao prejuízo para os contribuintes e para as pessoas que investiram as suas poupanças no banco e ficaram sem nada. E agora prenderam Manuel Pinho, ex-ministro de José Sócrates, que também foi administrador do BES e que foi preso no âmbito de uma investigação à EDP, que decorre há anos, relacionada com fraude fiscal e branqueamento de capitais. Não vou explicar aqui os contornos do caso, mas queria apenas lembrar que Manuel Pinho foi ministro de José Sócrates e recebia do grupo BES um valor mensal, apesar de ser ministro e apesar de a atividade de ministro exigir a exclusividade de funções. Já assinalei aqui, também em tempos, que o grande problema da justiça é a legislação existente. Os tribunais aplicam leis
que são demasiado brandas, no sentido dos prazos processuais, demasiado garantísticas, e, portanto, eu acho que o processo penal tem que ser abreviado, tem que ser mais célere, não pode ser tão garantístico ou excessivamente garantístico para ser mais eficiente. O sentido desta minha comunicação hoje é assinalar que, apesar das críticas que podemos fazer à justiça, por ser lenta, por deixar prescrever processos, etc., etc., a nós não nos cabe julgar os tribunais. Nós temos é que julgar os políticos que nos governaram durante estes anos todos, porque a democracia tem esta grande vantagem, que é nós, eleitores, podemos substituir os políticos que nos governam se eles não servirem. E todos os votos contam para isto. Pense nisto. Ainda vamos a tempo de combater este socialismo que nos leva à estagnação há anos e anos.